Estou chegando agora, estou pegando. Deixa o celular aí, tá aí o celular. Capricha, né? Sim, vamos lá. Tá certo. Márcia Regina Sartori. Tudo bem? Tudo bem? Viu como é que tá? Mas não fala aí. Não sei mais. Como é que tá teu pai? Tá bem. Mas também se escondeu, né? Se escondeu. Nem o meu. Eu também, nunca mais vi teu pai. Mentira, só aqui pra casa. E agora já está perto, a gente vai ficar perto, tá 2 meses. Ótimo. Essa é a parte boa da história. O pai tá contigo, até meio atrapalhado, mas a saúde de ferro. É? Oi, daí. Cuidado. A idade vai pegando, né? Ah, meu pai deu Alzheimer. É, bicho feio. O Alzheimer é bom. Isso é o que a gente tem que ficar com mais. É, que daí tu tá vivo, mas tá. É esse tipo de doença. Mas ó, sucesso. Ah, tamo lá, sabe? Você pegou um mais ou menos, tá? Eu sei, tamo lá. Vai. Não, mas tô com a alma boa. Tem que estar com a alma boa, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai começar em função do horário, já passamos 4 minutos do início da sessão, tudo bem? Quero dizer que... Bom, tudo bem? Quero dizer a vocês, primeiramente... Tudo bom? Primeiramente, quero me apresentar para quem não me conhece, a maioria já me conhece, então eu sou Américo do Nascimento Júnior. E desde o dia 13 de dezembro, eu assumi a condição de secretário municipal de desenvolvimento urbano de Chapecó. E que tem entre as suas responsabilidades, por força de lei, a presidir o Concidades. Então, nós estamos hoje já assumimos o Concidades na questão legal no dia 3, por força de lei, mas hoje na última sessão do ano, Assembleia do ano, onde nós temos pautas importantes e relevantes. Então, me apresentar a vocês, dizer quem está à disposição. Nós temos grandes desafios. Eu fui secretário de Planejamento no ano de 2010, onde nós tínhamos o CMDT à época, né? Que era um pouquinho menos estruturado. E agora temos o Concidades mais estruturado e muito mais criterioso em muitas coisas. Então a gente tem que ter esse entendimento que a voz da cidade está aqui representada nessa Assembleia. Dizer que o prefeito Buligón estará presente iria fazer a apresentação do meu nome, mas quando ele chegar, para vocês não perder tempo, ele vem e faz a solicitação, até porque o prefeito Buligón vem também fazer alguns apelos em nome da cidade para que nós consigamos finalizar o ano tendo procedimentos encerrados, iniciando os demais que virão por aí. Nós teremos já na sessão que está pré-agendada para 28 de fevereiro, que é do ano que vem já. Nós já temos pré-agendado, que vai ser apresentado hoje a data da próxima reunião do Concidades. Já teremos lá alguns membros que serão substituídos por questão de um membro querer sair, ou por causa de ausências, ou por mudança até de função.
E nós temos, o ano que vem, um desafio muito importante aqui, que é fazer, além de todo o processo de desenvolvimento da cidade, nós temos também que fazer as adequações que o plano diretor pede em função do que foi analisado até hoje aqui dentro do Concidades. O Concidades disse, nós temos que dar uma avaliada em algumas coisas. E isso que o Concidades disse nas reuniões, nós estamos tentando traduzir no papel para apresentar para vocês no dia 28/2. Então, nós estamos trabalhando muito, aqui a doutora Suzana que está conosco, toda a nossa equipe do Concidades, que temos as câmaras técnicas, temos nossa secretária executiva, e nós temos muito trabalho em janeiro para poder oferecer algo consistente já em fevereiro a todos. Então, eu vou subir e vamos iniciar a pauta da reunião. Obrigado, pessoal. Nós vamos iniciar com a aprovação da pauta de hoje, que todos os conselheiros têm em mãos, e já com a aprovação da ata da sessão anterior, da ata número 10, da 37ª reunião ordinária. Em análise, Então, em análise, foi encaminhada por e-mail a todos os conselheiros. Se algum conselheiro tiver algo a reparar a respeito da ata, por favor, se pronuncie. E não ocorrendo, está aprovada a ata. E a pauta. Alguma abstenção na questão da aprovação da ata anterior? Nenhuma abstenção. E nós temos a pauta de hoje. Se alguém tem alguma divergência, por favor, se manifeste. E não havendo, vamos dar sequência. Eu vou colocar já, então, vou passar para a Júlia aqui, que faça de sequência aqui a pauta e conduza aqui os processos administrativos do Conselho. Boa tarde a todos. Só lembrando do pessoal assinar a lista de presença, que é o que a gente utiliza para fazer o controle de frequência, né, dos conselheiros. Então, primeiramente, a gente tem o reconhecimento da perda de mandato de conselheiros do movimentos sociais e comunitários. Tá? Então, da região 6, o Cristo Rei, Bela Vista, São Cristóvão e Eldorado, os conselheiros Leucir Isoton e Silvênio Mergen, com 9 faltas consecutivas. Lembrem que o nosso regimento prevê, né, ou 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas para a gente estar fazendo o desligamento. Da mesma forma, os conselheiros da região 9, dos bairros Fronteira Sul, Santos Dumont, Campestre, Industrial, Progresso e Interior, que a Patrícia Simmer já tinha se desligado, o João Adenir Flores tinha passado a ser titular e ele não tem mais interesse em estar participando, então a gente vai ter que fazer uma nova audiência pública lá nessa região. E da região 10, então, do distrito de Marechal Bormann, o Júlio Kovaleski e o Silvestre Brasil, todos com 9 faltas consecutivas. Então, se a gente tiver a oportunidade de fazer essas audiências junto com a revisão do plano diretor, ou a gente faz separado, isso a gente vai ver a logística ainda. Então, além dessas 3 audiências, a gente tem as audiências de eleição de conselheiros para renovar o mandato de 4 anos. Vocês lembram que lá em maio de 2015, a gente teve uma resolução administrativa onde a gente sorteou quais conselheiros ficariam no mandato 2015, 2019 e 2017 e 2021. Então, agora a gente vai fazer essas audiências também. Seria para a região 1, Centro, Presidente Médici, Jardim Itália. Região 3, Bairro Pinheirinho, Paraíso, Boa Vista. Representantes da região 4, Monte Belo, Esplanada, Seminário, Santo Antônio, Universitário. E região 11, Distrito de Goiôém. Então, são 7 audiências nas comunidades e mais uma audiência central para as entidades organizadas de pesquisa e sindicais. Então, nós temos 2 duplas de entidades empresariais, 2 duplas de sindicatos de trabalhadores e 2 duplas de entidades acadêmicas e de pesquisas. Tem alguma dúvida em relação a... Querem que eu cite os nomes ou das entidades? Tá, então, conselheiros que estariam indo para essa audiência, né, agora
2019. César Ciarini e Ederson Antonini, Newton Martins, Ademir Zevieski, Vanderlei Moreira e Delmo Tadeu Finger, Rogério Faé e Fabiane Maria Hackman. Das entidades, Clóvis Afonso Spor, Ricardo Lunardi, Ademir Roquesander, Valdir Baldin, Edenilson Rosseto, Carlos José Martinelli, Iselda Terezinha Ouro e Vilmair Weirich, Ivan Tadeu Baldiceira, Luiz Notar, Márcia Damo e Celso Zarpelon. Então, podem se candidatar à renovação os conselheiros que estão participando, né? Esses que tiveram as faltas ali, infelizmente, não tem como se candidatar à reeleição. Boa tarde a todos. Conselheiro Leno, da região 2, lá do Pastos Fortes, Vila Real e líder e alguma coisa mais lá. Só uma informação, Juliê. O conselheiro já eleito, titular ou suplente, ele tem direito a uma reeleição ou ele pode ir concorrendo? Só para tirar as dúvidas, se eu não me engano, acho que era uma reeleição, né? O regimento interno ele prevê uma recondução, desde que não tenha extrapolado as faltas. Tá, então vamos adiante. Homologação da indicação de conselheiros representantes do Poder Público Municipal e Estadual. Então, aqui, a gente teve, na reunião anterior, o desligamento do Nemésio e do Leandro. Então, hoje, a gente está homologando a indicação do Fernando Carlos Magro e do Darlão Meida Russo, do Poder Público. Maurício Lise da Rocha, titular, vai assumir Claudio Miro do Amaral. E aqui da ADR, Leonardo Colpani e André Morello também já tinham sido desligados. Assumem agora Fernando Sequete e Leonardo Colpani. Alguma manifestação em relação? Nós estávamos com dúvida no item anterior. Vai ser em janeiro as audiências públicas? Já tem data marcada? Não, provavelmente vai ser ou fevereiro ou março, vai depender da logística ali, se a gente consegue encaixar na revisão do plano, que daí a gente aproveita as audiências para fazer, ou senão a gente vai ter que fazer separado daí essas 8 audiências. E daí as pessoas vão continuar no mandato até ocorrer a eleição? Ou vão ter, então nós teríamos que postergar o mandato, porque teoricamente se encerraria agora. Não, mas é que a gente considera o decreto de março, né? O decreto de nomeação dos conselheiros, acho que Perfeito. É 31 de março. Então, a reunião de fevereiro eles estão, a princípio, e se não acontecer em março, também estariam. Tá? Boa tarde. Eu só queria um esclarecimento também. Eu vi que tem conselheiros que estão saindo com 9 faltas consecutivas e o que prevê é 3. Por que se demorou tanto para fazer esses ajustes? Porque 9 faltas consecutivas é o ano, praticamente, né? Sim. Então, por que houve essa demora? A gente foi, na verdade, deixou passar um tempo, realmente, entrou em contato, as pessoas não têm mais interesse. Então, aí a expectativa era fazer na audiência de revisão do plano diretor, que era para ter saído esse ano. Acabou não saindo, se postergou, então a gente aproveita agora que vai ter toda essa leva de audiências e de renovação de conselheiros e já faz numa cacetada só. Julie, Mauro Zandavalli, conselheiro. A questão da ADR, você acha importante nomear, porque termina agora em janeiro, extingue? E eles não vão participar de nenhuma reunião, porque a próxima é em fevereiro? Mas aí o que acontece? Se extinguir a ADR, a representação do governo do Estado vai ocorrer. Então, vai ser provavelmente alguém da GERED, alguém da saúde, né? Quem ficar na configuração local, mas vai ter representante do Estado. Então, por enquanto, realmente deixa o ADR ali, mas nós temos consciência que em fevereiro já saberemos, vamos consultar eles, saberemos quem são os conselheiros indicados novos. Mas realmente não será mais ADR, será representante estadual que será indicado pelo governador. Seguindo, então, vamos homologar a indicação de membros para as câmaras técnicas. A gente recebeu uma indicação para a Câmara Técnica de Meio Ambiente, Roberto Carlos Bearzi, que foi indicado pelas entidades. Foi o Sindicato Rural. Então, o currículo dele aqui, ele trabalha na Aurora Alimentos, ele teve graduação de Engenharia Florestal,
na Universidade de Santa Maria. Então, ele estará já sendo homologado agora. E na Câmara de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, Carlos Eduardo Zanin, que é o engenheiro civil lá da CEDUR, ele vai estar entrando no lugar do Leonardo Colpani, ali que está em vermelhinho. Além dessas, tem outras vagas que estão destacadas em verde. Foi enviado hoje à tarde, no início, para os conselheiros irem se organizando e já contribuírem com essas indicações, porque as câmaras elas são imprescindíveis, né, para o nosso conselho. Sim. Pessoal, então, quantas indicações colocadas, né? Mesmo que a gente entenda que são indicações das entidades representativas, mas tem algum óbice quantas indicações? Não existe óbice, então. Muito obrigado. Nós vamos iniciar agora os processos de discussão de processos, né? Então, o primeiro é o número 22616 desse ano, da Sociedade Amigos do Vilagos, que é uma retificação de execução de medidas mitigadoras aprovadas para fins de regularização do condomínio Vilagos, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal número 618. Então, antes eu vou passar para a Júlia fazer um pequeno histórico dentro do Concidades, depois ela passa para o representante da Associação Vilagos para a sua apresentação da defesa da retificação. Então, o processo do Vilagos, primeiramente, no Concidade, lá na reunião de junho do ano passado, dia 29 de junho de 2017, consta na nossa ata as medidas mitigadoras que foram aprovadas, então apresentadas e aprovadas aqui pelo Concidade. Posteriormente, o que seriam essas medidas? Como eles têm o loteamento aprovado, tá? E eles querem se transformar em condomínio, o artigo 470 ele prevê esse dispositivo, então, para ser feito. A contrapartida seria para compensar as áreas públicas que estão dentro da área do Vilagos. Então, por isso que tem essas compensações. Então, foram definidas na época. Posteriormente, a gente fez em novembro, dia 28 do ano passado, a gente fez audiência pública lá na comunidade Campinas, tá? Apresentou as medidas também, o que culminou na Lei 618, de 26 de março de 2018. Tá? Então, lá, as medidas compensatórias era a terraplanagem de 8.500 metros quadrados, aproximadamente, pavimentação com pedras irregulares lá na comunidade, pavimentação com asfalto, calçadas em paver, colocação de meio-fio e sistema de abastecimento de água contemplando perfuração de poço, rede de distribuição, ligação residencial de aproximadamente 60 residências, estabelecimentos e um reservatório elevado de 20 mil litros. Sinalização viária, rede de drenagem pluvial. Eles tinham um prazo de 150 dias para fazer essa execução, com possibilidade de prorrogação por igual prazo, né? Mais 150 dias. Então, aqui, a gente até queria aproveitar depois o momento, porque tem um protocolo 25910 de 2018, onde o Vilagos solicita essa prorrogação de prazo. Então, a princípio, inicialmente, eles tinham o prazo até 26 de setembro de 2018 para executar, e se o Concidade a gente der essa prorrogação, então eles ficam até 26 de março para finalizar as obras lá. Então, a gente aproveitaria essa reunião já para fazer essa... Além de discutir a retificação das medidas, fazer essa prorrogação de prazo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, engenheiro civil. Eu fui responsável pela parte de projeto de pavimentação junto ao acesso ao condomínio e às vias internas da comunidade de Linha Campinas. Tá? Aqui a gente vai fazer um adendo, porque o que a gente está discutindo aqui é uma verificação de desacordo. Tá?
A diferença encontrada, o que a gente está discutindo aqui hoje, na verdade, o que a gente vai apresentar para vocês é que houve uma fiscalização sobre as espessuras da pavimentação que estavam em projeto e que foram executadas. Houve uma diferença, tá? A diferença encontrada nas obras de pavimentação executadas em relação ao projeto foi essencialmente a espessura. Foi projetado em 35 centímetros a espessura total de base mais subbase. E foi identificada pela Prefeitura, através de corpos de prova, sobre uma fiscalização do pessoal da Prefeitura mesmo fez, em loco, uma média de 28,6. Essa média está aqui. Esse aqui é um documento da Prefeitura. Tá? Não dá de ver muito bem, mas são vários corpos de provas retirados e a média deu 28,6. A espessura, isso é só da base e subbase. Tá? A espessura está aqui, a média, que está com 6. Tá? Então, qual foi o questionamento da Prefeitura? Eles nos chamaram lá e nos questionaram. Bom, se está menos espesso, vai aguentar, primeiro, em cima do tráfego dimensionado, e a segunda é a compensação financeira, porque, em si, o asfalto menos espesso vai ficar mais barato e isso haveria uma diferença. Então, aqui a gente está para explicar para vocês que houve um ajuste no cálculo da espessura e foi aprovado pela Prefeitura, isso já está aprovado na Prefeitura, na parte técnica, tá? E a questão financeira que eu também vou mostrar para vocês que houve compensações. Tá? Então, a verificação estrutural. A via é caracterizada como tráfego médio pesado. Tá? Estrada municipal secundária, isso está no plano diretor. Tá? Segue dimensionamento de vias caracterizadas como corredor de ônibus, licitadas no município de Chapecó, como, por exemplo, a Rua Amazonas, tá? E também vias de acesso a novos loteamentos. Espessura total de 35 centímetros, sendo 30 centímetros de base, subbase, mais 5 centímetros de calque. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que todas as vias que têm a mesma característica daquela via de acesso no município de Chapecó possuem a espessura total de 35 centímetros. Seriam 30 centímetros de base e subbase, mais 5 centímetros de camada de calque. O que foi lá foi exatamente isso daí que foi feito. Tá? Uma espessura total recalculada foi de 35 centímetros, lá já está hoje executada com 35 centímetros, 28,6 de base mais subbase, mais 6 centímetros de calque. Tá? Outras verificações, se vocês quiserem, na parte técnica, verificar se realmente o cálculo está correto e tirar algumas outras dúvidas, o pessoal que é engenheiro aqui, o projeto está à disposição junto à Prefeitura Municipal. Aí tem um relatório de cálculo lá, né, onde a gente chega às espessuras devidas e a espessura total devida do tráfego, da pavimentação para aquele tráfego médio pesado, que é a característica daquele acesso nosso. Tá? Qual que era a diferença? É que o projeto que foi para a Prefeitura inicial pedia 35 centímetros de base e subbase, tá? E foi executado com 30. Então, esse é o questionamento da Prefeitura. Tá? Então, esses 5 centímetros que a gente está explicando para vocês aqui. Tá? Essa diferença de 5. Tá? Então, questões técnicas, então, elas estão dimensionadas conforme os tráfegos, as outras vias do município, tá? E foi recalculado com essas outras vias, conforme as outras vias do município. Tá? Então, a compensação financeira. Então, essa aqui é a planilha que estava no projeto original, tá? Onde havia um total de gastos com a pavimentação e calçamento, de pavimentação asfáltica e calçamento, juntamente com paver, tá, calçadas, de 931.804. Isso aqui foi aprovado na época, tá, esse orçamento. Tá? Então, o questionamento era esse. Então, com uma espessura menor, esse valor tenderia a diminuir. Quer dizer, a compensação seria menor. Né? Então, compensação financeira. Então, o que foi executado a mais lá? Tá? Execução de camada de calque entre a bifurcação, que dá acesso ao condomínio Bougainville, até a portaria do condomínio Vilagos. Então, não existia isso no projeto inicial e foi um acréscimo que eles fizeram nas obras lá. Tá? Ampliação da área de calçamento. Depois eu vou mostrar para vocês que a área de calçamento original está menor do que a área realmente executada. Ampliação da área de asfalto, incluindo a entrada de Escola Estadual Linha Campinas. Então, a área total também de pavimentação que foi executada está maior do que o do projeto original. E também eles tiveram um cuidado de fazer toda a pavimentação do acesso à escola estadual que tem lá na linha Campinas, tá? Que não estava prestigiado no projeto inicial. Tá? A execução das ligações entre rede de água às residências e os drenos adicionais junto à pavimentação asfáltica. Tá? Teve alguns drenos que não foram projetados
inicialmente, e que no momento da execução da obra houve a necessidade, né, de se executar esses drenos, e isso não estava contemplado no projeto original. Esse todo conjunto de obras adicionais que justifica a diferença da espessura da pavimentação. Então, foi gasto menos realmente na pavimentação asfáltica, por essa diferença de 5 centímetros na base e subbase, mas foi adicionado todo esse conjunto de obras. Tá? Então, a compensação financeira, resumindo. Tá? Então, aqui a nova planilha. Essa planilha, o que está grifado em amarelo, foi as diferenças encontradas. Tá? E essa planilha também está junto ao projeto novo. Tá? Se vocês quiserem tirar dúvida, ficar um pouco mais visível, a gente pode fornecer o projeto para quem quiser tirar dúvida. Mas, basicamente, a diferença é que, atualmente, agora com as obras finalizadas, a gente chegou num valor de R$ 1.184.000. Então, a diferença está aqui. Tá? Compensação financeira. Comparativos entre planilhas orçamentárias. Antes, a pavimentação asfáltica estava em 6.300 metros quadrados projetados. Foi verificado em loco, isso quem fez a verificação das medições foi a equipe da prefeitura, tá? Não foi uma equipe particular nossa, uma equipe da prefeitura, foi lá, os topógrafos da prefeitura, fizeram toda a demarcação nova da área pavimentada de calçamento e asfalto, e chegamos nessas áreas. Tá? Isso foi passado para nós e a gente montou essa planilha. Então, pavimentação asfáltica estava em 6.300 metros quadrados, foi executado 6.904. Pavimentação em calçamento estava projetado 2.243 metros quadrados, foi executado 2.459 metros quadrados. Pavimentação da entrada do colégio não existia, foi executada 292 metros quadrados. E só a camada de cal, que é a camada preta do asfalto, em cima de pedras irregulares que já existiam lá no local, tá? Não existia essa obra não iria ser executada, e no final foi executada, e ela deu um total de 4.536 metros quadrados. Os valores totais projetados, então, como eu tinha mostrado na planilha original, estavam em 931 mil. Os valores totais ajustados já chega a R$ 1.164.000. Dá uma diferença positiva para o condomínio de R$ 233 mil. Certo? Então, se avançou em R$ 233 mil, as compensações financeiras, então, para justificar questão financeira dessas alterações na execução da pavimentação, da espessura da pavimentação. Questões técnicas, então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para explicar. Questões financeiras também, se vocês quiserem tiver alguma dúvida, o pessoal do Vilagos está aqui, a gente pode também esclarecer eventuais dúvidas de vocês. Aqui algumas fotos de antes e depois, para quem conhece lá, é a entrada do Vilagos, logo depois do asfalto à direita, né, da SC. Tá? Aqui era bem próximo, aqui é a igrejinha da comunidade, tá? E aqui já são as obras executadas. Tá? Acho que hoje está em 95% já executados, mais ou menos. Né? Falta lombadas e sinalização, se eu não me engano. Tá? E pavimentação, calçada, aqui é a entrada do colégio que a gente cita. Ó, tá? Aqui não está parecendo muito bem, mas aqui já é dentro da comunidade mesmo, são vias internas da comunidade. Aqui é tudo calçamento. Tá? Aqui é a parte de drenagem, que eu queria mostrar, aqui um pouco da parte de drenagem que foi feito. Tá? E basicamente é isso, pessoal. Então a gente está aí disponível para eventuais dúvidas de vocês. Boa tarde. Você pode retornar os slides lá com os valores? Posso. Aí. O que representa esses 4.536 metros quadrados em reais? Recursos? Eu vou ter que subir, então. Primeiro aqui, ó, pavimentação, calque, bifurcação até o ponto da entrada do condomínio Vilagos. Camada de calque, tá, de 4,4 centímetros, que isso já foi medido também as espessuras pela prefeitura. Tá? Então, representa R$ 139.732. Tá bom, obrigado. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho a planilha, então, pavimentação asfalto do colégio estadual, da entrada do colégio, tá, representa R$ 23 mil. A pavimentação reajustada com as espessuras reduzidas, então, tá, para as atuais, tá? Então ela foi para
R$705 mil. Se a gente pegar a planilha anterior, isso daqui estava, se eu não me engano, que eu não vou conseguir ver, mas estava em 760 e alguma coisa. Tá? E aqui a outra alteração também teve na questão de calçamento, que então aqui é a nova área de calçamento, tá? Que teve um acréscimo de valores gastos, então, em calçamento também. Conselheiro Ederson, vamos fazer algumas perguntas. Qual é a capacidade de suporte projetada dessa via, colega? Meio pesado. Tráfego meio pesado são... Quantas toneladas? É uma classe de... na verdade, se caracteriza pela quantidade de tráfego de ônibus, caminhões e carros por dia. Né? Dá um tráfego mais ou menos de 300 passagens por via. Então, seria, se são 2 vias de volta, são 600 passagens de ônibus por dia. Tá? Tá. A gente sabe que, especificamente lá, deve dar mais ou menos 6 passagens de ônibus por dia. São 8 passagens de ônibus por dia lá. Tá? Então, está bem acima do que... Mas é o que pede o plano municipal, né? Que o plano municipal caracteriza ela como uma estrada secundária. Né? Então, por mais que a gente faça uma contagem em loco de veículos, que ficaria com um dimensionamento muito menor do que isso, a gente tem que seguir o maior critério, que seria do plano diretor, que é a estrada municipal secundária. Né? Tá, eu entendi. Mas o questionamento é que esse caso em específico, ele está inserido na zona rural. Basicamente, ele dá acesso a propriedades rurais. Exato. Aonde nós temos a retirada de produção. Por isso a minha preocupação, quando me enviei o e-mail, da capacidade de suporte. Porque quando a gente tem um acesso pavimentado desses, ele não pode servir somente, exclusivamente ao condomínio, mas sim a todas as propriedades que estão lindeiras e utilizarão esse acesso. Então, a minha preocupação, ela continua sendo relativamente em relação à capacidade de suporte dessa via, porque nós podemos não ter um tráfego intenso de veículos, como você colocou, e a gente sabe disso, mas teremos épocas do ano em que teremos a saída... Escoagem de produção, exatamente. Né? Então, essa é a minha preocupação, até porque nós conhecemos a região. Então, é uma preocupação, até no seu cálculo, você disse que a garantia foi me citado aqui de 5 anos, depois passará ao município. Tenho preocupação por causa disso aí, porque ela vai ser uma curva fora do nível, atípica, que é difícil mensurar a extração. Essa sempre foi a preocupação ali. Então, no seu cálculo, você chegou a fazer ensaios de solo para verificação da resistência, para atingir não só essa prevista na lei municipal, mas sim esse trabalho fora da curva, que é o que é perene a região. Certo. Juntamente ao tráfego médio pesado, quando as caracterizações dele não é só para ônibus e carro médio, né? Também vê para caminhões e trucados e vários eixos, né? São até de 9 eixos, se não me engano. E também tem uma capacidade diária, agora não vou me lembrar de cabeça, tá? Se eu não me engano, são 100 passagens por via, seriam mais ou menos 200 passagens de caminhão, de carreta carregada nessa via. Então, ela está dimensionada, sim, para um escoamento de produção em cima de carretas, sem problema nenhum, tá? De acordo com a classificação delas em cima do DENIT, tá? Tá ok para aquela via. A gente acredita sim, até porque talvez tenha um escoamento de área rural lá, mas também não é muita coisa. A gente sabe que tem uma fazenda lateral, que tem uma grande produção, e o resto são pequenas, agricultura familiar, basicamente, lá, certo? Da direita, a gente sabe que tem uma grande produção que pode escoar pela essa via, mas o restante, para a esquerda ali, não utiliza ela para escoamento, vem pela SC direto. E são outras áreas rurais que utilizam vias não calçadas ainda, nem é só na terra batida ainda, no chão batido, solo natural, mas que a gente sabe que talvez use essa via, eu não sei se ele usa, tá? É um produtor rural que tem a direita do acesso inteiro, né? Tu pega o acesso inteiro, à direita tem uma fazenda. Mesmo assim, eu não acredito que ele utilize, não sei se ele utiliza, não posso te afirmar que ele utiliza essa via para escoamento. Se ele utilizar, sim, ela está dimensionada para uma carga, se eu não me engano, são de 100 passagens pela via,
de carreta por dia. Eu só vou te pedir que depois me envie a carga certa, não Sim, é por sim. tonelada, só para a gente ter noção, para até sugiro que fique registrado depois que a gente coloque essa capacidade de limite de suporte em placas lá, Américo, para evitar que tenha, olha, até 35 toneladas, Certo, até certo. 40 toneladas. Nós temos que identificar ao usuário que a gente vai ter essa limitação. Então, ele que dimensione o escoamento da produção dele dentro dessas características. Ainda sobre aquele item primeiro que tu explicou, ele fica localizado dentro ou fora do... No condomínio? É. Sim, fora. Fora? Fora. É aquele acesso da bifurcação entre o condomínio lindeiro que tem também ali, né? Isso mesmo. No momento que tu chega... À esquerda tu vai para o Bougainville, Perfeito. à direita tu entra para o Vilagos. Então. Aquele à direita, a partir daquele ponto até a entrada do condomínio, a portaria, ali foi pavimentado com uma camada de Certo. calque. É onde que é o lindeiro, a terra do Ribeiro. Isso mesmo. E a produção que eu estava citando é nessa bifurcação, continuando ali, tem 3 fazendas grandes ali. Obrigado. Pessoal, o prefeito quer se manifestar acerca também dessa situação do Vilagos. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui. E eu estou por duas oportunidades. Eu estive aqui com o Valmor, né? Tive algumas também com o Franklin. E hoje eu estou aqui para dar posse, apresentar o Américo, já é conhecido, né, do assunto. Já atuou também como secretário de Planejamento na época e aceitou o nosso convite para ser o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano. Ele toma posse hoje, então seja bem-vindo, né? E quero pedir a todos os conselheiros que, na maneira do possível, contribuam com a América, uma pessoa absolutamente contextualizada com a cidade de Chapecó, nascida e criada aqui, né? E vai precisar muito da ajuda do Conselho. Quero desejar a você boa sorte e pedir ao Conselho que continue nos ajudando e contribuindo com o nosso secretário. Também quero fazer um registro sobre esse projeto. Esse projeto é aqueles projetos pilotos, né, que vão referenciar os outros projetos que, porventura, tenham a mesma destinação. Para quem esteve aqui, são muitos que estão aqui conosco, na construção do plano diretor, nós criamos a possibilidade de regularização de condomínios que foram aprovados como loteamentos, mas que, por força da sua ocupação, acabaram se caracterizando como se fossem condomínios fechados, né? Como é que é? Condomínio de lotes, né? Então, nós temos hoje uma regra clara para quem quiser fazer a partir de agora, mas aqueles que tinham antigos, nós tivemos que fazer uma regra de transição, e aqui está a prática da regra de transição, né? Lembrando aos conselheiros que essas obras e ações que estão sendo feitas foram solicitadas pelo município, tendo em vista que aquela comunidade que tem ali, chamada Capinzal, ela já tem uma área de mais ou menos, eu não quero errar, mas se não me engano são 12 mil metros quadrados de uma área do município, que está lá para servir para um campo de futebol, para uma área de lazer, e eles efetivamente ocupam muito pouco aquela área, né? Então, na regularização do condomínio Vilagos, foi solicitado, né, o que o município queria. Uma área, o que para ele seria melhor. Comprar uma área e entregar para o município, nós ia ter mais uma área para criar mosquito e para fazer roçadas lá naquela região. Ou se nós iríamos, ou o que nós queríamos. Aí nós fizemos um encaminhamento a eles, que era um pedido da comunidade, que é ouvindo o nosso bairro, que a gente fez lá em 2 oportunidades. E a comunidade pediu essas obras, né? Que com o dinheiro público nós teríamos, com certeza, esse 1 milhão e tanto aí que custou, num processo licitatório, com toda a documentação que se pede, né? Nós iríamos aí para 1,5 milhão, talvez, né? Ou ainda que fosse esse 1 milhão e tanto, ele seria dinheiro público, aqui é dinheiro privado em regularização. O Vilagos, ele sendo aprovado, e é isso que o município tem interesse que seja, é para balizar os próximos. Nós temos tantos outros condomínios, né? Eu lembro aqui o Espelho das Águas, eu lembro aqui o vizinho do Vilagos, eu lembro aqui aquele da rua
aqui dentro da cidade, ali no Pastos Fortes. E alguns outros aí que vocês também devem estar lembrando, mas eu não me ocorre aqui, se não me engano, são 8, 10 condomínios, que são loteamentos que têm essa característica. Então, esse aqui seria um case, uma inspiração para os próximos, né? E a gente sabe, já tem uma consulta, inclusive no Concidade, quando eu estive com o Valmor, uma certa feita, o gestor lá do condomínio Espelho das Águas, né, ele já solicita qual que seria vamos dizer assim, a contrapartida do condomínio para que ele pudesse tomar esse caminho. Então, esse aqui vai balizar os outros condomínios. E eu quero declarar aqui que o município tem interesse que seja aprovado, né? Tem interesse que seja esclarecido, tudo que tiver que ser esclarecido, mas que seja aprovado por 2 motivos. Primeiro, para balizar os próximos, aí se cria um modelo, né? E segundo, que estão tirando da conta do município estrada do chão, água potável, né? Estão tirando da conta do município asfaltamento, dignidade da pessoa humana. Ali, para quem passou ali, sabe o quanto de poeira, né, que aquele espaço ali gera para as pessoas. Eu me lembro de uma padaria que tinha uma senhora ali, não sei se ela tem ainda ou não, enfim. As pessoas queriam trabalhar, e numa época como a de hoje, por exemplo, tempo seco, né, de vento, era um dia que incomodava muito. Então, quer dizer, dos 1.246 quilômetros de estrada de chão que o município tem, esse seria um que sairia, né, da condição de ser estrada de chão para ser uma pavimentação, que, segundo o que se tem aqui, pelos laudos aqui dos técnicos da prefeitura, é uma via igual ou melhor que as vias que o próprio município faz. E eu não sei se eu ouvi mal, mas eu, se não me engano, numa fala de vocês, a capacidade de, vamos dizer, a capacidade de peso que essa via teria é igual à capacidade da BR que está do lado ali. Foi essa que, ou seja, a 480 ela tem a mesma capacidade de aguentar o peso que aquela ali. Então, mas enfim, eu acho que o conselheiro lembra bem, eu acho que não custa nada botar uma placa lá dizendo quanto que é a tonelada que aguenta, né? Mas via de regra, aquilo ali é um espaço urbano, né? Ele se tornou um espaço urbano longe da malha urbana. Então são, não vou chamar de defecções, mas são reparos que o plano diretor hoje proíbe, né? Nós não temos como aprovar um condomínio da forma que foi aprovado. Mas, em compensação, existe, está lá, e nós precisamos ter uma regra de transição. Então, eu queria aqui fazer um apelo ao Concidade que nós pudéssemos aprovar e fazer desse projeto um modelo para que a gente possa estar inspirando outros, né? Até porque a obra está lá quase pronta, falta a sinalização, e as pessoas já estão utilizando e estão muito felizes. Eu, mais uma vez, quero agradecer. Eu acho que o regimento interno, no meu tempo, ele afirma que quando o prefeito está presente, é ele que preside o Concidade. Então, de vez em quando, eu venho matar a saudade aqui de presidir o Concidade, porque esse órgão aqui é a cidade viva. É a cidade que a gente nunca vai terminar de construir, mas cada tijolo que nós botarmos, nós vamos ter uma consequência lá na frente. A responsabilidade dos senhores conselheiros é, acima de tudo, construir uma cidade melhor e projetar e inspirar as mudanças que vêm por aí. Muito provavelmente, a partir de agora, nós vamos ter a regularização de outros espaços. E eu cito um, que eu tenho certeza que já veio nos consultar, que é o Espelho das Águas, né, que é aquele lá, perto, na Colônia Bacia, na divisa com a linha Cascavel, e, enfim, dentro da área rural também, guarda as mesmas características. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se nós não tivermos a oportunidade de conversarmos mais, tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos, né, e que possamos, juntos, fazermos cada dia uma cidade melhor. Contem com o município de Chapecó, porque o município conta com esse conselho. Muito obrigado. Prefeito, obrigado. Obrigado pela participação, pelo pronunciamento. E nós vamos dar sequência ao encaminhado pelo prefeito, agradecendo a sua presença, que veio participar desse ato, presidiu a sessão por um período aqui, e já colocar em discussão, o conselheiro Ederson já está inscrito. É só para não apagar a proposta, né, que essa identificação com placas da capacidade de suporte seja também arcada
por eles e colocada a identificação conforme normas do DENIT, para que a gente consiga, de repente, passar dos 5 anos, que é a garantia legal, e chegarmos a 10 anos, que é a garantia necessária para o município ter um fluxo financeiro ideal, porque se a ideia do prefeito é muito boa, de a gente asfaltar tudo que puder, mas daqui 5, 10 anos a gente vai ter uma manutenção e grande, então nós vamos ter que ter isso aí. Então, vocês também teriam que, de repente, até, se possível, depois para a utilização, aqui já está prevista alguma manutenção em 5 anos, porque vocês vão ter necessidade disso. Não pelo uso dos carros de vocês, mas como vai dar acesso ao condomínio, é provável que com o tráfego de caminhões intensos e a nossa temperatura e tudo, as intempéries, a gente tenha uma deformação. Então, talvez a primeira manutenção que o condomínio visse a possibilidade de também se beneficiar e continuar mantendo ela, de repente, por um prazo de até 10 anos, para a gente ter uma tranquilidade maior. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, então, ou o João, enfim, quem quiser se manifestar. Boa tarde a todos. Desculpa o protocolo, eu não conheço direito, mas eu sou o presidente da associação lá do Vilagos, então. Primeiro eu quero agradecer o pessoal que nos atende lá da Concidade, a Júlia e o pessoal da prefeitura que foi prontamente lá, tirou as medidas, tudo, e agilizou para nós o processo para a gente fazer poder fazer essa apresentação, tá, Américo? O pessoal está de parabéns, o pessoal foi bem desenvolto. O que eu queria falar é com relação à questão de manutenção e tudo. Esses dias atrás choveu bastante. A gente atrasou um pouco a obra também porque choveu muito, tá? E esses dias atrás também choveu aí, desceu terra lá. Nós pegamos a nossa equipe, fomos lá, liberamos a via. Outro dia estragaram a calçada, a gente foi lá, refez a calçada. Então nós temos assim o maior cuidado lá com a vila. Eu queria falar que as obras ficaram fantásticas, assim, vocês precisam ir lá ver. O pessoal está muito contente. Aquilo era uma lama, era muita poeira. Então ficou, meu Deus, né, praticamente para a comunidade lá ficou uma coisa maravilhosa, né? O asfalto ele está no nível, né, acima do que poderia se fazer. Não é uma estrada vicinal, ficou bem bacana. Eu acho que para a gente poder fazer a primeira manutenção, eu acredito que nós podemos fazer sim, tá? Daqui 5 anos, se vocês acharem que 5 anos é um período legal, digamos assim, o período legal, nós podemos fazer sim a primeira manutenção. Eu não sei exatamente o que tu quer dizer com primeira manutenção, eu também não sei o que é, mas o Guilherme sabe. Mas eu espero que isso não seja um empecilho para que trave o nosso processo. A gente pode fazer sim, porque nós já estamos, inclusive, só te falar, nós estamos plantando ali no barranco para que não desbarranque. Eu estou procurando o ribeiro para a gente fazer um murundum lá em cima para a água parar de descer lá, porque a solução é essa, né? Não sei se eu consigo, mas a ideia... O Mauro Zandavalli faz a intermediação aí. Acredito que seja a solução. Faça um murundum lá, ele para de perder solo bom, para de ir terra lá para a rua, né? Então, eu acho que fica bem... A solução a longo prazo é essa daí. Eu digo que a gente pode assumir a primeira manutenção porque a gente tem muita segurança do que foi feito lá. A gente acompanhou, então tá de bom tamanho. Tá? Acho que... Ederson, eu vou deixar como uma sugestão aqui, quando nós passarmos o processo no CDMOB, que lá nós fica registrado em ata aqui a questão das placas, e quando for passar no CDMOB, que é uma sequência posterior a essa, nós deixamos as placas todas já constando no projeto. Não tem problema nenhum. E quanto à questão do prazo, 5 anos é o prazo legal. A gente também acho que... No 5º ano, né? Então isso isso é uma coisa acordada? Podemos colocar como uma coisa acordada? Que em 5 anos a gente dá uma geral, isso. Dá uma olhada nela? Isso, que é a manutenção que eles falam. Eu acredito que sim. Em 5 anos a gente dá uma olhada e vê se está tudo ok. Ok? Deixa eu só, às vezes é só fazer as faixas, né? Eu queria só te falar também que ali o tráfego de produto, né, ele praticamente inexiste. O produtor ele está à nossa direita ali, na última foto embaixo, mas ele não sai por esse acesso, ele sai lá pelo um outro canto, tá? Não é muito grande.
Não vai ser problema, a gente pode... Perfeito. Então, vamos... se não existe mais nenhuma manifestação escrita, vamos colocar em votação. Quem concorda com o projeto de readequação, como foi apresentado aqui, com as considerações feitas pelo conselheiro... A Luciane quer se manifestar, Luciane? Tá, perfeito. Perfeito. Então, só tivemos a abstenção de uma conselheira. Então, em todos concordando, pelo menos como estão. Está aprovado por número X de votos e uma abstenção. Aprovado o projeto. Não. A primeira manutenção após os 5 anos. É isso, né? E aí eu vou acrescentar para não ter problema. A primeira manutenção após os 5 anos, com a devida análise por parte da prefeitura. Ponto. Aí fica redondo. Né? Então, no 5º ano da data de assinatura do contrato. Quando é que foi entregue a obra oficialmente para vocês? Depois da entrega, daí dá os 5 anos. Pode ser? A manutenção da Associação Vilagos será feita... pode ser, entre o 5º e o 6º ano. Deixa assim que está. Depois a gente faz... Então, está aprovado, a gente agradece. Vamos para... Prorrogação do prazo, todos concordam, então, né? Que foi proposto ali, né? Que é mais um pouquinho até março ali. Então, aprovado também. Tudo que foi proposto pela associação foi aprovado com os adendos das placas de sinalização e dos 5 anos. Aprovado, então. Vamos passar já para o próximo item de pauta, que é a apresentação, debate e deliberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas, processo número 26449-2017, de Antônio José de Marco. Correções EIV de edifício comercial de 1.359 metros e de garagem 6.700 metros, com 210 vagas, a ser construído no lote 48 da quadra 25 da rua Marechal Bormann, centro matrícula tal. A Michele, que é a profissional, está presente. Então, por favor. Eu acho que você está voltando. Aham. Bom, boa tarde. Eu estou aqui para fazer uma breve explanação referente ao estudo de impacto de vizinhança de uma edificação comercial e de estacionamento. O empreendimento ele está localizado na rua Marechal Bormann, entre as avenidas Getúlio Vargas e Nereu Ramos. Esse lote, atualmente, ele já existe um estacionamento nesse local aqui, onde vai ser executado o empreendimento. Antes tinha uma casa. Anteriormente, quando... esse lote, anteriormente, ele tinha uma edificação, uma casa de madeira, e aí, após um tempo, enfim, foi retirada, removida a casa, e aí foi feito agora um estacionamento. Meu Deus. Com relação ao empreendimento, esse lote ele possui um córrego que está canalizado, e esse córrego ele passa bem rente à divisa do lote. Então, nós fizemos uma locação aqui com a demarcação do córrego, a faixa de APP e a locação da edificação no lote, demonstrando que ele está respeitando a faixa de APP. Ao lado, nós colocamos também a licença ambiental, que já foi entregue também aqui para o
para o pessoal do Concidade, autorizando a execução do empreendimento. Bom, o empreendimento ele possui uma área total de 8.164 metros quadrados, sendo a sala comercial localizada no pavimento térreo, com 1.359 metros quadrados, e mais 7 vagas descobertas. Essas vagas da sala comercial elas estão dispostas no canto esquerdo aqui do lote e que vão ser de prioridade para o pessoal da sala comercial. Os demais 5 pavimentos, como a gente pode verificar aqui no corte, então, estão distribuídas as 203 vagas de estacionamento. Vale ressaltar que houve uma preocupação no lançamento desse projeto com a cancela de acesso à entrada do estacionamento ficar recuada do início do lote, para prever, então, essa faixa de acomodação de 4 veículos e que nenhum veículo ficasse obstruindo a passagem do pedestre nos passeios. Também, outra preocupação foi com o método construtivo dessa edificação, que ela será em pré-moldado com placas de fechamento também pré-fabricadas, e isso vai fazer com que tenha uma agilidade maior com relação à obra e um tempo menor de execução comparado a um método construtivo convencional. Bom, com relação à área de influência, aqui a gente locou o lote do empreendimento, então a gente fez toda uma análise ao redor dessas quadras aqui para conseguir verificar quais impactos que esse empreendimento causaria em relação a usos, a fluxos, a vias, enfim. E o que a gente pode verificar nessa cartografia ao lado, que seria a cartografia de usos, é que, predominantemente, ao redor do lote do empreendimento, a gente consegue verificar uma grande quantidade de uso comercial. E aí, na sequência, também alguns usos mistos, mas a maioria seria comercial. Com relação aos impactos e medidas mitigatórias adotadas, o que nós verificamos foi com relação ao sistema viário, que durante a construção vai ser um impacto negativo, tendo em vista a carga e a descarga de material, bem como a montagem da estrutura. A questão do acesso ao empreendimento, nós verificamos que ele seria positivo, tendo em vista que foi prevista aquela faixa de acomodação dos veículos, então os veículos não ficariam parados em cima do passeio, e sim ou dentro da faixa ou na via, para acessar o empreendimento. E também foram dispostos vagas para PNE e idosos em todos os andares de estacionamento. Com relação à edificação, a gente chega à conclusão que o método construtivo é positivo, tendo em vista que vai ter um tempo menor de obra e, sendo assim, um menor fluxo de veículos pesados durante o tempo de obra na via. E também uma questão que ficou definida é a instalação de um sistema luminoso na entrada do empreendimento, que aí estaria mostrando quantas vagas estão disponíveis dentro do empreendimento. Então, quem passa na via já consegue verificar se tem vaga ou não tem, e assim, ou segue ou acessa ao empreendimento. Então, seria isso. A princípio, essas medidas e impactos foram o que a gente conseguiu verificar que eram as principais. E era isso. Muito obrigada. Vamos só fazer a leitura do parecer das câmaras técnicas. A Tati? A Tati vai fazer, então, e depois a gente abre para as manifestações. Fundamentação. Considerando os artigos 440 e 441 do Plano Diretor de Chapecó, Lei Complementar 541/2014, que estabelecem a documentação e informações mínimas previstas para o estudo de impacto de vizinhança. O edifício comercial e de garagens constitui-se como polo gerador de fluxos de veículos e de pedestres. A classificação de serviços apresentada para a Rua Marechal Bormann, via de acesso, obtida a partir da contagem de veículos, demonstra sua capacidade de comportar o acréscimo de fluxos gerado pelo empreendimento.
Observa-se que a região central possui demanda por áreas de estacionamento, principalmente nos horários de funcionamento do comércio. A proposta do empreendimento oferece em torno de 200 vagas de estacionamento pago. O empreendimento possui área de acomodação interna ao lote, que possibilita a espera de 4 veículos antes da cancela, não interferindo sobre a área de passeio. Também propõe sistema luminoso de comunicação das vagas de estacionamento disponíveis a partir da via, amenizando a situação de acúmulo de veículos na pista da direita para ingresso ao empreendimento. Existe área de preservação permanente sobre o imóvel, caracterizado pela faixa sanitária de um córrego canalizado, a qual, no projeto apresentado, está sendo utilizada para o único acesso de veículos ao empreendimento. Dessa forma, quando da necessidade de eventuais manutenções do canal, a interdição da faixa sanitária inviabilizará o acesso de veículos às áreas de estacionamento, consequentemente impossibilitando o funcionamento do empreendimento. Conforme parecer técnico ambiental 83/2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, o empreendimento possui certidão de conformidade ambiental número 32/2018, permitindo o acesso de veículos, tal como apresentado no EIV. Conclusão. As câmaras técnicas de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Planejamento e Gestão do Solo Urbano opinam pelo deferimento do EIV, condicionado à anuência e concordância do empreendedor quanto à utilização da faixa sanitária para manutenção do córrego, quando necessário, sem ressarcimento dos lucros cessantes. Alguém tem alguma dúvida, por favor? Boa tarde a todos, conselheira Jussiane, arquiteta e urbanista. Michele, eu queria só tirar umas dúvidas. Primeiro, parabenizar pelo empreendimento. É o primeiro edifício garagem, né, ali naquela região, na verdade, um dos primeiros do município. Então, parabenizar. Mas, junto a isso, me vem uma preocupação muito grande. É uma região onde ela é escassa de estacionamento e a via da Marechal Bormann, nesse trecho, ela é muito curta. Então, a classificação de serviço da via, pelo que eu estudei no EIV, ela foi levada em consideração, ao menos é o que aqui está escrito, né? De repente, num memorial de cálculo esteja diferente, mas ela foi levada em consideração somente a quantidade de veículos. Né? Então, ali o que me preocupa? A velocidade do veículo que tem que ser levada em consideração. Né? Então, a fórmula aplicada aqui ela é diferente da fórmula que eu utilizo, né, para esse tipo de situação. Então, eu acho que nesse tipo de via é muito importante a velocidade do veículo, a largura das faixas, né, e o comprimento delas. Porque nós temos ali a Nereu Ramos, que é uma via de grande fluxo, a Getúlio Vargas, e a edificação e empreendimento está bem no meio. Então, muito legal a história do luminoso, né? Mas isso acaba evitando quando não tem mais. Então, o edifício lotou, né? A capacidade lotou. Então, o pessoal vai passar reto. Mas, quando tiver vaga, vai ter fila. Aí, eu gostaria de essa é uma das questões. E a outra questão, eu gostaria de saber qual que é o tamanho que tem até a guarita. Qual que é essa extensão? Quantos veículos ficam ali? Porque a impressão que dá é que é um veículo, né? Quatro veículos. E qual seria uma outra situação de essas 4 vagas estarem lotadas? Como é que isso se comportaria na via? Então, ficaria numa reserva de estacionamento, em alguma alteração, intervenção na própria via, que eu acho que é válida. E uma outra situação também que eu acredito que vai gerar bastante conflito, lá na Nereu Ramos, fazendo a conversão para Marechal. Então, ali, muitos veículos vão procurar essa via para estacionar no edifício. Né? Então, o estudo de gerador de tráfego foi feito bem pontual, na frente do edifício. E eu acho que a questão mobilidade urbana, você tem que abranger ainda mais, você tem que pegar várias quadras, o raio tem que ser maior de abrangência. Né? Então, isso me preocupou bastante. Assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que a gente poderia tentar melhorar um pouco. Então, na verdade, o que foi previsto são essa faixa de acomodação para 4 veículos, né? A questão do luminoso. E, com relação ao acesso, caso essas 4 vagas estejam preenchidas, né, não foi previsto nenhum recuo. Porque, assim, o estacionamento que tem na via pública, né, ele já foi reduzido
por causa da mudança de sentido, né, do estacionamento. Então, não teria como a gente estar, digamos, ocupando esse estacionamento para fazer com que o veículo pare ali para depois acessar, né? Então, o que ficou, enfim, dentro das nossas análises ali, o veículo chegaria até a entrada, ali onde tem a vaga para entrar, no caso, mas ele ficaria no asfalto, digamos. Ele não teria como estar ficando em cima do passeio, porque ele vai obstruir a circulação do pedestre, né? E não tem como o empreendimento utilizar essas vagas da frente, né, para uma espera a mais, né? Então, a princípio, o que foi colocado ali e pensado é dessa forma, a acomodação dentro do lote. Agora, não tem como você prever quantos veículos vão ficar ali na espera, né? Da mesma forma que o estacionamento na via acaba gerando um fluxo às vezes menor, porque como o estacionamento hoje ele está paralelo ao passeio, a pessoa vai para frente para dar o ré e fazer a baliza, então acaba também gerando um fluxo menor ali por causa desse processo, né? Então a gente não definiu nenhuma outra forma, porque já tem poucas vagas ali na via, e se a gente começar a utilizar o empreendimento, querer usar ali para espera, não tem como você prever, né, quantos veículos vão chegar, né? Hoje mesmo, nesse lote onde o empreendimento vai ser colocado, existe um estacionamento. E o que eu pude perceber nos dias que eu fiquei ali fazendo as minhas análises era que o veículo ficava em cima do passeio e só. Dificilmente tu conseguia ver um movimento uma fila de muitos veículos, entende? Claro que é um estacionamento pequeno comparado ao que vai ser colocado agora, né? Mas é uma coisa que a gente não tem como prever, não tem como a gente usar a via, né, para isso. Eu acho que é um problema, né? E acho que o estudo de impacto de vizinhança ele existe exatamente para prever esse tipo de situação, né? Então eu acho que toda essa necessidade do veículo ter que estar na frente do edifício garagem para ver se tem vaga, isso vai gerar um fluxo em vários outros cruzamentos para chegar até ele. Então, daqui a pouco, dentro da análise, uma análise um pouco mais abrangente das quadras, seria uma ideia fazer alguns letreiros, entrar aí, não sei, em conversa com o setor de trânsito e com a prefeitura, enfim, com o planejamento urbano, para ver alguns pontos estratégicos até para colocar os letreiros de onde se ainda tem vaga, e não somente na frente do edifício. Digamos que eu esteja na Nereu Ramos e eu quero ir até o edifício garagem, né? Eu, com certeza, vou ser uma grande usuária. Então, eu vou chegar ali, eu vou gerar todo um conflito de conversão à esquerda, mas chego lá, não tem estacionamento. Se eu vejo que não tem estacionamento, eu já sigo a minha vida por outro caminho, né? Então, esse tipo de situação, não sei, entende? Eu estou, né, dando uma sugestão para pensar. E uma outra situação seria, daqui a pouco, pensar... ou até um aplicativo, bom, mas enfim, né? Não sei, eu acho que o letreiro acaba sendo mais eficiente, porque daí todo mundo vê, e não só quem costuma usar app, né? E uma outra situação seria realmente fazer um estudo de sinalização viária para conversões junto com o plano de mobilidade urbana com o edifício, porque é 200 e quantas vagas? E 80? 203 vagas, né? Então deixa eu aproveitar e te perguntar, como é que é esse sistema de cancela? É tipo no shopping, ou tem uma pessoa ali fazendo essa entrada como se fosse na van? A van tem, por exemplo, alguém fica ali. Como é que seria? Já tem isso definido? Sim, ou não? Na verdade, em projeto consta que teria uma pessoa ali. Porque assim, vai ter dois sistemas. O sistema que é como o shopping, que se você tem tu aperta o botão e sai com o cartão, ou aquele sistema que é pago por hora, né? Que é diferente, que em vários estacionamentos ali do centro tem, que a pessoa vai ali, vai ficar um tempo, enfim, e a pessoa é atendida por uma pessoa que paga e ele libera a cancela. Então, vai ter tanto a pessoa como essa cancela automatizada. As duas vão estar ali, a pessoa ter um espaço em projeto que já está definido para a pessoa ficar ali o tempo todo em que estiver aberto o empreendimento. Então, daqui a pouco, também uma outra sugestão seria tentar automatizar e informatizar o máximo possível para não ter essa pessoa. Sim. Porque se levar em consideração qualquer um que passa ali na rua da van,
aquilo é um tendel, porque tem uma pessoa cobrando, verificando, então isso demora. Já tu vai no shopping ou em qualquer supermercado que tem esse sistema, tu não fica mais que 5 segundos na fila com o veículo. Né? Então, acho que tudo isso é o primeiro edifício a ser colocado. Então, acho que a atenção tem que ser realmente... E parabéns também. Então, fica as sugestões. Eu acho que aprovada a forma que está, eu não me sinto à vontade, porque realmente eu acho que tem que ter uma preocupação com um raio maior. Não tão pontual, sabe, Michele? Não tão pontual. Mas parabéns pelo trabalho. Na verdade, o que acontece? Nessas minhas análises, existem vários estacionamentos ali na região, vários, inúmeros deles, né? Então, o que eu pude verificar é que nenhum está preocupado com nada. Né? E eu acho que essa questão do luminoso já na frente, eu acho que ela é bem interessante. Agora, eu não sei se... porque assim, tu não tem como colocar luminoso em todas as esquinas da quadra, digamos, do empreendimento. Né? Porque é uma questão assim que hoje, se você está indo para o estacionamento, você vai até ele. Se tu chega lá, se está vazio, você dá o ré e vai embora. Né? Então... Não, eu sei, mas é que tem situações que a gente não tem como controlar tudo, isso que eu quero dizer, né? Que tem momentos que é complicado, né? Sim. 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 Tá ok. Agora o professor Licério, depois a doutora Luciane. Boa tarde, conselheiro Licério. Eu queria perguntar para a profissional se nesse local que fica ao lado do córrego, vocês levarem em consideração alguma coisa com relação à enchente. Porque é uma região de alagado, né? E acontece de tempos em tempos, né? Esse riacho ele não dá conta de uma chuvarada e tem situações aí de condomínios construídos em cima, né? Como a esquina da da Clevelândia com a Rui Barbosa, por exemplo, que o edifício seguidamente está alagando a garagem. E aqui, nesse caso, você tem uma sala comercial, que, obviamente, os veículos ficarão do segundo piso em cima, né? Do segundo em diante, né? Então, a sala comercial está passível de alagamento ou não? Ou vocês levaram em consideração alguma contenção, alguma coisa? Não foi levado nada em consideração, até porque o empreendedor ele não conseguiria mexer nessa parte do córrego. Né? Então, o que foi levado em questão foi colocar o empreendimento ali, e independente se poderia alagar ou não, porque é uma questão que tu não tem também como ter controle disso, né? E já existem várias, tanto que é o único terreno que está baldio ali entre todos, né? Mas não foi levado em consideração nenhuma questão com relação à prevenção de alagamento. Então nós teremos mais um edifício alagado, né? Essa é uma situação complicada, ou tem algum outro encaminhamento? Na verdade, como ele teve o licenciamento, né, o empreendimento ele teve o licenciamento junto à SEDEMA, da forma como foi apresentado, até posso ler aqui, que seria em piso permeável, e tem a observação no parecer que a gente vai colocar no termo de compromisso também, em relação aos, por exemplo, o empreendedor ele tem ciência que se um dia houver necessidade de fazer uma manutenção do córrego, e ele deixar de usar essas vagas ou ficar um período sem poder, digamos, lucrar com essa manutenção, ele tem ciência que ele não pode entrar contra o município, pedir indenização, algumas coisas nesse sentido, dos lucros cessantes, né? Então tem essa observação que a gente vai colocar também. Porque a questão da manutenção do córrego é uma coisa simples, né? É só não deixar criar mato, sujeira, essas coisas. Mas a questão é que o córrego em si ele não comporta uma chuva de tantos milímetros nessa bacia aqui do Santa Maria, né? É isso, é de Santa Maria esse córrego, né? Então, é uma questão que a gente tem que considerar que essa parte de baixo vai sofrer alagamento como as demais construções nessa região também sofrem. É isso que a gente precisa ficar claro, né? Que o município depois não seja penalizado, que alguém que vai alugar aquela sala vai ter ciência de que ali é possível, nem que seja daqui 10 anos, mas a qualquer momento dá uma chuvarada, ele pode sofrer um alagamento e perder todo o empreendimento. É isso que precisa ficar claro. Então, se o empreendedor não está sendo cobrado ou não tem nenhuma legislação para exigir que faça alguma coisa de evitar enchente ou coisa parecida, nós temos que admitir, então, que existe esse risco de alagamento no primeiro piso. Tá, só essa questão de alagamento ali, o córrego ele está canalizado.
Existe o projeto de macrodrenagem do município, porque isso vai ser uma questão não só desse local ali pontual, né? Então vai ser revisto o diâmetro da tubulação, as galerias e tudo mais, e vai ser feita a manutenção. Isso já tem um processo que está em andamento. Mas, a princípio, como está canalizado, ele não levou em consideração essa questão, né? A doutora Luciane, por favor. Eu tenho uma preocupação em relação à sugestão de luminoso nas esquinas ou nas imediações do estabelecimento por duas questões. Uma, por publicidade, porque daqui a pouco nós vamos estar fazendo publicidade em via pública para o estabelecimento, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse recorte em relação à nossa possibilidade de. O segundo é que isso possa gerar confusão em relação à sinalização de trânsito, porque se ficar na esquina nós temos semaforização, travessia de pedestre, que também tem o semáforo do pedestre. Então, fico um pouco preocupada em relação à alternativa. Entendo a preocupação da conselheira por causa do fluxo da via, tá? Mas acho que, se for o caso, nós temos que pensar de uma outra forma, para não gerar confusão, essa poluição ali em relação ao tráfego, né, nesse local. A minha segunda preocupação é porque eu acompanhei um pouquinho uma discussão sobre, e nós estamos com os tribunais não pacificados em edificação sobre área consolidada de preservação, que é o caso daquele córrego que está canalizado. Eu não sei a que nível foi a discussão da comissão, mas talvez a gente pudesse incluir uma ressalva que, caso se pacifique essa discussão, que a gente não sabe para que lado corre, não haja responsabilização do município vinculada à concessão do alvará. Estamos concedendo, estamos autorizando, porque o terreno é nebuloso. Não sabemos se o Poder Judiciário vai dizer, manda demolir depois, porque está numa área, nessa época, uma edificação nova, numa área de preservação permanente, numa área consolidada ali próximo do córrego. Mas só que se ressalve que, se isso vier a acontecer por qualquer tipo de medida, a responsabilidade é única e exclusivamente do empreendedor, que não o vincule à autorização pública. Dr. Roque Sander. Depois o Leno. Boa tarde, conselheiros. Cheguei atrasado, aí me desculpem. Queria primeiro desejar um feliz trabalho ao novo secretário, né? Que conhece a nossa casa, conhece a nossa cidade, então desejar que fique um bom período e nos ajude muito a melhorar a nossa cidade, e um dos caminhos é o nosso Concidade. A minha reflexão é na linha dela. A doutora Suzana, que está aqui, teve numa palestra, e lembra aí, você fez uma pergunta, né, sobre essa situação. Então, eu queria até que a doutora Suzana falasse alguma coisa sobre isso, se tem alguma novidade para nós, se foi feita alguma coisa em relação a esse tema. Mas, se não aconteceu nada, eu acho que a colocação da nossa conselheira é muito importante ficar bem claro, que fica por conta e risco do empreendedor face uma questão judicial nova, que eu não sei explicar, mas que é um fato novo, que foram suspensos pelo tribunal, em tese, a ocupação de todas as áreas dos 30 metros. Apesar de o Ministério Público Estadual estar autorizando os 5, houve uma medida judicial, que acho que é isso que a Luciane quer dizer. Então, ela está querendo nos resguardar. Eu acho muito importante nos resguardar. Caso a doutora Suzana queira contribuir, eu queria provocá-la. Se ela não tem nada de novo, então é só isso. Obrigado. O Leno. Por favor, Leno. É rapidinho a coisa aqui, só no intuito de colaborar um pouquinho. Já que você falou nos painéis para divulgar isso, aquilo, eu acho que é mais a intuito de publicidade realmente do estacionamento. Mas, se for possível, assim, uma colaboração no pensamento, pode-se criar um aplicativo, que a pessoa lá de casa reserva, paga a sua vaga e tem a vaga garantida lá o dia todo. Não precisa nem estar circulando, assim, já reservou, sai com 1, 2, 3 horas, 5 horas reservada. Então, uma coisa talvez para colaborar para o futuro. Eu gostaria de dar um encaminhamento aqui, se for possível, no seguinte sentido. Depois vamos acertar aprova-se o projeto. Quanto à questão de sinalização, quando da proposta... Desculpa, perdão que eu estou aquecendo as máquinas ainda aqui. Aprova-se o IV. Quanto à questão da sinalização, quando for proposto o projeto arquitetônico, discute-se isso no arquitetônico. Porque daí você está no ambiente correto, eu acho, para discutir...
Américo, que para cá não volta, por isso que as pessoas estão deixando a ressalva, porque o projeto não volta, depois do IV não volta mais para nós, só vem o IV, se nós autorizamos ou não, depois não vem mais para cá. É discussão só com os técnicos, por isso que as pessoas fazem as ressalvas e as indicações. Eu ainda tenho uma dúvida ali, se ele é lindeiro à tubulação, ao canal canalizado, ou se ele é afastado, se ele está em cima ali... Ali dá para olhar, aquelas duas linhas azuis bem próximas à divisa é o canal. Então tem toda uma faixa ainda. Então, o azul é o canal, esse trechinho ali. Exatamente. E aí tem toda essa faixa de 5 metros. Desculpa, mas que espeto para vocês, viu? 5,5 metros do canal até a edificação. Olha, todas as considerações sempre aqui são preocupantes, que todo mundo está pensando na cidade aqui, principalmente no alagamento que a gente vivenciou agora, há pouco tempo atrás, de novo ali. Então, todas as medidas que você puder colocar ali, por exemplo, até a própria condução de uma cisterna para a coleta de água da chuva, sim, maior... já está previsto. Não, mas maior para a capacidade de retenção, de repente, de uma chuva de 1 hora, na intensidade total de uma torrencial... De repente, num outro lado, venha ajudar o teu empreendimento. Então, talvez você tenha que pensar em algumas medidas desta maneira. Mas eu não vejo problema, Américo, em nós aprovarmos o EIV, desde que ela leve em consideração essas ressalvas e essa preocupação de todos os conselheiros. Perfeito. Então, vamos dar sequência na linha de raciocínio do grupo aqui. Autoriza o EIV com ressalva na questão do sinalizador em ponto estratégico, com a questão... da responsabilização, não vinculação, a questão da STJ que a Luciane colocou. O que mais que se vincula? Na verdade, eu acho que não que tenha que ser uma sinalização, uma publicidade, enfim, é alguma coisa no sentido de estudar alguma forma. Quem tem que fazer isso é quem está elaborando o empreendimento e o EIV, né? É uma sugestão aleatória que saiu aqui. Michele, faz favor para mim, volta naquela planta baixa do térreo, onde aparece a guarita. Eu vou te dar uma outra sugestão. Juliette, só volta a outra tela, fazendo o favor do implanta. Ali, ó. Essa guarita, ela está acomodando 4 carros. É pouco para um edifício garagem, né? A rampa é aquela que está lá no fundo? Logo à direita tem uma parede ali e aí começa a rampa. É aqui no início, aqui no meio, ali, ó. Não, a rampa, Juliana, a rampa não é aquela que tá lá, que tem o sinal de corte lá atrás? Mas ela começa aqui embaixo. Rente a... Só mostra ali onde é que é a cancela, Leila. Nessa, aí, ó. Aí começa a rampa, nesse trecho ela começa. Michele, então, como não foi aprovado ainda o projeto arquitetônico, eu acho que é válido estudar, levar a rampa lá para trás, acho que tem como resolver isso, e deixar o máximo possível. Olhando aqui na escala, tu consegue com certeza colocar 15 carros dentro do terreno, enquanto espera. É uma outra solução que daria. 15 carros é menos que isso na Marechal, onde está o empreendimento até a esquina. Então, é uma outra situação. Né? Então, a gente não quer aqui ficar viajando e tal, não sei o que, e ficar a sinalização que vai atrapalhar pedestre. É uma sugestão, mas tu pode melhorar ela. E essa situação da guarita, eu acho que é bem válida, é bem fácil de resolver e elimina um bom conflito na via pública. Tá? Então... Pessoal, a gente vai fazer um termo de compromisso quanto a isso, né? Então... a gente vai, como diz vamos amarrar aqui nesse ato aqui. Então, nós não podemos fazer um termo de compromisso também tão extenso, né? Tem que ser uma coisa mais objetiva. Então, se nós pudermos aprovar o IV e colocar no termo de compromisso essas questões colocadas aqui na reunião que está gravado, adequar ela no termo de compromisso. E mesmo assim, no arquitetônico, nós vamos também sentar com bastante calma, tendo o termo de compromisso que está colocado aqui. Professor Orlicério. Bom, eu acho que nós estamos diante de um imbróglio e se o empreendedor pensar bem, ele não encaminharia esse hoje. Nós temos 2 riscos aí. Um é o jurídico, que a gente não sabe para que lado vai, colocado bem também pela conselheira Luciane. Se existe esse risco, a gente está querendo dizer o seguinte, se tiver problemas, ele assume o compromisso, ele assume o pepino.
Quer dizer, é muito simples o município tirar fora a responsabilidade, dizer assim, vamos aprovar, porque é uma questão de empreendimento, a cidade precisa disso e joga a responsabilidade para ele. Então, esse é um problema, risco jurídico. O segundo é o risco ambiental. Não é só porque o tribunal pode dizer uma coisa ou pode dizer outra, mas é o risco real de alagamento. Existe esse é um risco que não se sabe, por exemplo, o projeto de macrodenagem, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Entende? Pode ser que aconteça na próxima gestão, pode ser que demore 2, 3, para que, de fato, essa região tenha uma contenção de chuva, uma vazão maior ou coisa parecida, e a gente consiga dimensionar menor os empreendimentos. A gente sabe que tem muita gente esperando isso na cidade, né? Tem muito terreno aguardando, e os caras sabem do risco que correm. Então, nós estamos querendo aprovar como se a gente tivesse... Não, nós temos que ser a favor do empreendedor. Eu acho que é o contrário, gente. Nesse momento, a gente diz ao empreendedor, pensa melhor. Se eu tivesse que votar agora, eu votaria contra, não ser contra o empreendedor, mas contra a situação que está colocada. Eu não me sinto confortável em votar a favor. Pela circunstância, não é contra o empreendedor. Pelo contrário, o empreendedor está na dele. Se tivesse condições favoráveis, a gente aprovaria sem problema. Mas temos 2 riscos, gente. 2 situações colocadas que podem gerar para ele, prejuízo para ele. Nós vamos aprovar um prejuízo para ele? Olha, é nesse sentido que eu estou colocando. Perfeito. Clóvis Spor. Boa tarde. Eu acho que nós não estamos aqui também para simular futuro, né? Então, o empreendimento está aqui posto, nós temos de sim ou não. Eu entendo que ele respeitou o que hoje está posto como legislação, e não é eu que vou também imaginar que daqui 10 ou 15 anos nós vamos resolver qualquer problema que não está sob nossa condição. Com relação, eu acho que as 2 preocupações, sim, que tem que se colocar, são essas questões do lucro cessante e de uma possível condição de alagamento e limpeza e tal, tem que permitir, e é isso aí. Porque tem muito terreno aqui que não tinha nenhum risco, as galerias encheram de entulho e virou um risco. E alagou coisas que não se alagava. Então, tem muito mais problema do que você possa imaginar nesse momento. Então, eu sou a favor, e a minha consideração é que se coloque em votação esse V com essas 2 considerações. O resto, você vai ter 15 vagas ou 10 antes, é uma decisão também do empreendedor nesse aspecto, porque se não adianta nós botar 15 carros dentro do prédio parado. Muda o quê? Aí o cara que está no 15º lá também está estressado porque o primeiro não está andando. Então, eu entendo assim, não tem o que fazer, tem estacionamento hoje que não respeita nada disso. Está aí, tem fila, gera. Esse aqui já está fazendo um progresso, está botando para adiante, cancela, está dando mais 203 vagas. Quer dizer, quando reclama que não tem vaga, o cara vai fazer um prédio, não pode também, porque nós achamos todos os empecilhos possíveis. Então, eu acho que está na hora de tomar decisão. Eu estou dando meu palpite e eu sei como eu vou votar. Bom, pessoal, então assim, a obrigação de quem preside é colocar em votação os temas. Então, Luciane, então fala, daí encerramos. Daí vamos tomar decisão aqui, senão vai... Só para dar alternativa. O artigo 93 do CTB diz que polos geradores de tráfego passam pela autoridade de trânsito. Como no exemplo anterior, eu acho que a gente pode... Analisa o EIV, manda para a autoridade de trânsito e nós olhamos a influência reflexo de trânsito, já que o arquitetônico não foi aprovado. E aí, se precisar fazer alteração ali, a gente senta e pede alterações do arquitetônico para resolver trânsito. É exigência legal. Tá? Artigo 93, referencia-se à autoridade de trânsito para análise do contexto, pessoal, quando em fluxo de trânsito. Tá, pessoal, assim, a partir do ano que vem, no dia 28 de fevereiro, serão propostas algumas mudanças de procedimento dentro do Concidades. Então, nisso já está incluso o pedido de parecer antes de passar pela Câmara Técnica para o trânsito e para a SEDEMA. Então, por exemplo, a questão ambiental vai para a SEDEMA antes, para depois ir para a Câmara Técnica. As questões de trânsito vai antes para a Secretaria, para depois ir para a Câmara Técnica. Então, isso vai acontecer a partir do ano que vem. Então eu quero dizer para vocês com tranquilidade, o nosso entendimento da Prefeitura é o mesmo de vocês.
Então, agora, na última sessão do ano, que os procedimentos foram adotados até aqui desta maneira, os próximos serão um pouquinho diferentes, serão apresentados na primeira sessão, nossa primeira reunião ordinária. Eu tenho que colocar em votação aqui. Então, eu vou colocar em votação a proposta de aprovação do EIV, constando no termo os itens colocados pelos nossos conselheiros, da questão da capacidade da cisterna, da questão da faixa de acomodação da rampa, a questão jurídica do STF, que a doutora Luciana colocou, a questão do senador de vagas de ponto estratégico. Vai com esses termos assinados e nós remeteremos antes de aprovar o arquitetônico para a comissão de trânsito, que é a doutora Luciane. Vou colocar em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Abstenção do professor Licério, abstenção do Lobo. Oi, Luciane. Tá, perfeito. E nós vamos mandar para o CBMOB, antes de fazer o arquitetônico, já vai para o CBMOB. CBMOB, aprendendo os termos aqui. Tá, pessoal, está aprovado. Vamos passar agora para as nossas correções dos mapas. Passado para a Júlia aqui. Presidente, posso só uma sugestão? Ali aprovações da correção do mapa, correto? Tá, não dá para fazer a leitura de todos e votar em todos, assim, para a gente ganhar tempo? Excelente ideia. Só faça a apresentação de todos, a correção, e depois bota aí. Perfeito, muito bom. Tá, então, nossas clássicas correções de mapas. Esse seria o quarto pacotão de alterações do plano diretor deste ano. Quando vocês quiserem os mapas atualizados com todas as correções, eles estão lá no site do município. Vocês vão em secretarias, procuram por desenvolvimento urbano, SEDUR, com cidade. Lá vocês vão ter atas, pautas, regimento interno, os estudos de impacto de vizinhança aprovado, os que estão em análise, os mapas atualizados do plano diretor. Tá? O que está no Leis Municipais, ele não está atualizado, ele é o original. Tá? Só em caráter informativo, então. Vamos pelo artigo 477 do plano diretor, que prevê, né, essa possibilidade de correção então, de macrozonas, de ajustes de sistema viário e alteração ou inexistência de recursos hídricos. O primeiro processo, então, ali da penitenciária, foi identificado apenas uma parte da gleba deles gravada como área especial de interesse institucional. Isso foi quando foi emitida a consulta prévia para ampliação do complexo. Então, a gente está trazendo para gravar a matrícula inteira como área institucional, como de fato é, lá no bairro FAP. Teve o parecer 38/2018 da Câmara de Planejamento favorável. Eu não sei se é o caso de ler todos os pareceres. Não? Tá. Já entendi. O segundo processo, então, da APT Alimentos, também é uma correção de zoneamento, porque teve uma desafetação dessa rua Campos Novos, aqui nesse trechinho que eu estou com o mouse, e a unificação com esse lote 4. Isso já está em matrícula, então a gente está atualizando tudo como unidade industrial consolidada, que eles já utilizam, né, no caso, esses espaços. Também o parecer favorável da Câmara de Planejamento, o parecer 39. O outro processo, então, é da Aurora, da Cooperativa Consumo de Empregados. É ali na João Martins, na unidade de matriz da Aurora, onde tem aquele mercado da Aurora. Então, aqui está gravado como unidade industrial consolidada. Então, em síntese, eles fizeram o desmembramento dessa área de terras, tá? Porque eles querem fazer ampliação do mercado. Então, eles solicitaram o gravame de UFDD1 e área urbana central, aqui nessa testada.
A Câmara de Planejamento, ela deferiu apenas o gravame de UFDD1 e o empreendedor acatou. Então, a ideia era aprovar essa correção aqui hoje, mas o mapa só vai ser atualizado quando tiver a averbação desse desmembramento, né, quando ela se efetivar no registro de imóveis, por se tratar do mercado e não da parte dos silos, indústrias e todo o resto. O outro penúltimo processo. Eu não sei se vale a pena agora ou depois da leitura. A dúvida ali é o FDD1? O Sim. índice é 5,6 mesmo, recuo 4? Não. Esse zoneamento é o FDD1, aqui, toda essa parte azul aqui. Sim, esse já é o mercado hoje existente, isso, não é? O mercado é aqui, ó. O vermelhinho, unidade industrial consolidada. Os vizinhos são, né, que é a frente para outra rua, só ele que não é. Ali ele não é porque estava como a gleba inteira foi demarcada como unidade industrial. Onde tem o Cicobi, não é? Não, lá é o Alfa. Não, tá. aqui o mercado, ó, daquele da Aurora. Tá. Foi gravado como FDD1 porque o zoneamento do entorno é o FDD1. Aqui a gente tem outro caso de uma área de terras. Como a gente não tem a demarcação dessas áreas no território todo do município, então, uma parte apenas da matrícula estava gravada como unidade de moradia, ali é Vitório Rosa, ali para trás do Vitório Rosa. E então eles solicitaram, vamos fazer o gravame de unidade de moradia. Já era, no de 2004 já era a unidade de moradia? Só em 2014 daí que foi... Tá. Então, a gente estaria respeitando a área da matrícula para fazer esse zoneamento e assim viabilizar o parcelamento deles lá. Também teve o parecer favorável número 40 da Câmara de Planejamento. Então, essa seria a situação proposta, respeitando, claro, APP e área verde, né? E o último processo, então, do Joselito Luiz Lovato, que é a retificação e desgrave de um curso hídrico e a respectiva APP sobre os lotes 5, 6, 7 e 8, na verdade, aqui faltou, da quadra 3.000. Então, ele anexou um laudo hidrogeológico aqui dessa parte, que não é inexistente, tá? Então, a gente exclui esse braço no mapa, e aqui ele fez a retificação do traçado da APP, do curso hídrico, por se tratar de um córrego canalizado também. Também teve o parecer favorável da Câmara de Meio Ambiente, o parecer número 17, e teve o parecer da SEDEMA, também favorável. Colocamos em análise dos conselheiros. Roque. Presidente, eu queria aproveitar, porque é o último assunto, e eu cheguei tarde, queria pedir desculpa e me inscrever para assuntos gerais, para convocar os conselheiros. Você pode me aguardar para me escutar 5 minutos. Perfeito. Sobre esses desgraves, essas correções, teve várias correções que passaram no passado. Eu queria pedir para a Júlia e para as demais técnicas, todas as demais, como essas, não foram ainda transformadas em lei, né? Qual a expectativa, qual a perspectiva de... Porque tem pedidos, presidente, que passaram aqui no ano 2015, 2016, 2017, e todo mundo está esperando a bendita transformação em lei. Roque, vai acontecer. A gente vai dar início no processo de 28/2 de pequenas alterações do plano diretor, e quando nós mandarmos para a Câmara, já encaminharemos todas essas pendências que ficaram, todas a adequação de mapa, principalmente, todas já vão nessa mesma toada aí. Essa é a intenção. Se o Concidades aprovar, porque nós temos que passar por aqui de novo, né? Não a aprovação da correção, mas que nós remeteremos para a Câmara. Vamos colocar, então, em votação. Quem concorda com as alterações do mapa, mantenha-se como está. Quem discorda, por favor, manifeste-se. Aprovados por unanimidade. Agora vamos, então... Tá, pessoal, só ainda nos assuntos gerais, estamos fazendo toda a elaboração dos termos de referência e encaminharemos já dos EIVs, né? E já em fevereiro vem para cá também, tá? E nos assuntos gerais eu já passo a palavra para o nosso conselheiro Roque Sander. Pessoal, eu tenho uma
proposta de colocar em pauta para votação hoje. Pelo nosso regimento, se apresentar no início dos trabalhos, ele pode entrar em pauta. Mas, para não assustá-los do que é apenas a formação de uma comissão. Nós não vamos mudar a lei, não vamos mudar regra nenhuma. O que eu estou propondo aqui, presidente, e os técnicos, é formar uma comissão dessa nobre pleia de conselheiros e conselheiras. É um requerimento que foram assinados por alguns conselheiros desse nosso conselho, para que formássemos uma comissão, independente do que a prefeitura está fazendo, para propostas de correções do anexo 8º do plano diretor. Nós temos um anexo 8º, que é o prolongamento das vias, e esse anexo carece de melhorias, e certamente vai passar por alterações pelo Poder Executivo. Mas nós queríamos que esse nosso conselho estudasse isso e propusesse alguma coisa antecipadamente para o nosso município. Então, nós não iríamos aprovar nada hoje. A minha proposição, então, é colocar em pauta e formar uma comissão de quem quisesse comparecer, 5, 10, enfim, qualquer conselheiro que pudesse nos acompanhar. Quem assinou o requerimento aqui? O Roque, que sou eu, né? O Clóvis Spor, Paulo Linderman, a Márcia Adamo, a Ana Ultramar e o Ricardo Lunardi. Alguns eu não consegui conversar, mas eu estou convidando a todos aí para formar essa comissão, que vai ganhar muito dinheiro, né, porque o salário é alto, né, presidente? Então, nós vamos tomar muito café, muita água. Os membros da SAC, né, que sempre falam desse bendito mapa, que esse mapa merece correções, então eu estou provocando aí os membros da SAC, né, presidente, que sempre questionam esse mapa, então é o momento de participar dessa comissão. Então é isso, senhor presidente. Então, vem em assuntos gerais a proposta do Roque. Eu acho que essa proposta não é uma proposta a ser definida e votada na sessão, na Assembleia, né? Na reunião, porque, na verdade, os conselheiros podem se articular para isso, né? Então, fica livre a articulação dos conselheiros para se reunirem e para discutir o anexo 8 do nosso plano diretor. Não precisa ser votado nomes e tal, pode ser só dito que a comissão será formada por pessoas que fazem parte do conselho. Não tem problema. Quanto à prefeitura, ela, em sendo chamada, vai estar ajudando no processo. Não tenha dúvida. Então, seja para convocar reunião, tudo que precisar. Só que daí a articulação vai se dar com os conselheiros e vão usar da Secretaria Executiva para fazer os convites e tal. Pode ser dessa maneira? Nós enxugando a máquina, você vendo louco, e o Roque aumentando a máquina, né, Roque? É isso aí. Mas está certo. Então, fica nesse desenho, então. Nos assuntos gerais, alguém mais quer se inscrever? Fica na ata, fica gravado. A manifestação foi mandada por e-mail e a resposta de vossa manifestação foi remetida por e-mail a todos os conselheiros. Todos receberam. Só para ficar constado então, em ata, então, consta que você mandou a manifestação. É a manifestação sobre os projetos de lei, de melhoria do Código de Obras, isso. Mudança na CALG, entre outros lá que constam no e-mail, então que foi encaminhado às secretarias. Isso? Vamos deixar... que fosse constado o e-mail e constasse no e-mail que os conselheiros receberam foi dito isso, mas deixamos constado sem problema nenhum. Obrigado. Pessoal, então eu quero... Não tendo mais inscritos, quero agradecer a oportunidade de estar hoje com vocês presidindo essa sessão. Nós vamos ter uma convivência muito forte, muito firme e forte o ano que vem, onde todos nós vamos dialogar bastante em prol de Chapecó. E isso aqui é um conselho. O conselho ele tem que ser discutido, as propostas têm que ser colocadas à mesa, mas cabe à presidência colocar em votação. Então, sempre acontecerá dessa maneira. Tá, pessoal? Feliz Natal, próximo Ano Novo. E dele Chapecoense para o ano que vem. Abraço.